Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Contabilidade 3. Nesta videoaula vamos iniciar o estudo da unidade 4 da nossa apostila. Então, nosso enfoque será no grupo de passivo circulante e passivo não circulante. O objetivo da nossa videoaula, então, seria estudar esse grupo com enfoque na caracterização do que seriam os passivos circulantes e não circulantes e apresentar a classificação das contas que compõem esse grupo, assim como apresentar os critérios de avaliação de passivos. Inicialmente, é importante a gente conceituar o que seria um passivo. Nas nossas aulas anteriores, nós estudamos o subgrupo do ativo não circulante, compondo e apresentando os conceitos de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Nessa aula de hoje, então, nós estudaremos o passivo. Como falei, é importante a gente conceituar o que seria um passivo. Para isso, então, nós vamos verificar o que consta na estrutura conceitual da nossa contabilidade, também conhecido como CPC 00, na sua primeira revisão. Então vamos ao que o slide aqui apresenta a respeito de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. Vemos nesse conceito, então apresentado pela estrutura conceitual, CPC 00, que o conceito de passivo ele pode ser segregado em três principais características. A primeira característica dela seria uma obrigação presente. Bom, nessa característica é importante a gente diferenciar o que seria uma obrigação da entidade presente de um compromisso futuro. Vemos que a contabilização de um passivo ela está embasada na obrigação presente, atual, e não em um compromisso futuro. Por exemplo, digamos que a entidade ela tem intenção de adquirir mercadorias de um determinado fornecedor a prazo. Esse compromisso de aquisição não é base para reconhecimento de um passivo. Ou seja, a empresa ela deve ter o quê? Essa obrigação presente. Apenas a partir do momento que ela efetua a aquisição dessas mercadorias com esse fornecedor e esse fornecedor entrega essas mercadorias, é que a entidade que está adquirindo, ela adquire essa obrigação, certo, de efetuar o pagamento a esse fornecedor. Então veja, a entidade, inicialmente, para ela contabilizar um passivo, ela deve ter uma obrigação presente. Essa obrigação presente ela pode sim ser derivada desses compromissos, contratos efetuados com fornecedores, a partir da captação de empréstimos ou financiamentos, também a partir de meios legais, que é o caso dos tributos, impostos e contribuições, e também por meio de requisitos estatutários, que também é uma forma de a entidade ela ter uma obrigação. Por exemplo, o estatuto da entidade está definido que a empresa, do lucro líquido gerado no período, ela efetuar pagamento de 50% daquele lucro para dividendos. Então a gente tem uma obrigação, um passivo decorrente do estatuto da entidade. Então, a gente pode ter passivos decorrente de diversas exigências legais, estatutárias ou acordos firmados entre a empresa. Outra característica é que esse passivo ele seja decorrente de um evento passado. Isso vai diferenciar, por exemplo, esse compromisso futuro. Não aconteceu ainda, então não tem obrigação de contabilizar esse passivo. Por exemplo, pagamento de salários. A empresa ela só vai contabilizar essa obrigação de salários a pagar a partir do momento que os seus funcionários, empregados, eles tiverem trabalhado.
vai contabilizar o dividendos a pagar a partir do momento que a empresa ela gerou um lucro e foi decidido em Assembleia Geral que esse lucro ele será distribuído aos dividendos da empresa. Então, o evento ele tem que ter ocorrido. Tudo isso para liquidar essa obrigação vai exigir o quê? A saída de recursos, seja por meio de dinheiro em espécie ou por meio da entrega de ativos. Um ponto também que eu queria ressaltar em relação aos eventos passados é para a gente diferenciar, por exemplo, um passivo de uma reserva, que eu acredito que seja bastante importante a gente já esclarecer a diferenciação. Bom, a gente tem, por exemplo, passivos que eles têm prazo de realização incerto. Para esses passivos, a gente denomina, certo, de uma provisão. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco nessa matéria, eu sugiro a leitura do pronunciamento técnico CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. De forma resumida, o conceito de provisão é o quê? É um passivo com prazo ou valor incerto. Então tem certo grau de incerteza em relação a esse passivo. Então tem um certo grau de subjetividade. Então a gente denomina de provisão. Bom, o que eu queria ressaltar era justamente uma exemplificação relacionada à característica de passivo de ser decorrente de um evento passado. Então vamos a esse exemplo apresentado no slide a seguir. Uma empresa situada em uma região caracterizada por fortes chuvas e enchentes pretende constituir uma provisão para futuras perdas operacionais que estima ter nos próximos 3 anos, como forma de compensar o efeito adverso de catástrofes naturais. Tal procedimento está correto? Bom, a gente viu anteriormente que, para a gente considerar o reconhecimento de um passivo nas demonstrações contábeis, ele deve ser decorrente de um evento passado. Pergunto a vocês, as chuvas, essas enchentes, já ocorreram? Ainda não. Então, nesse caso, como o evento ainda não ocorreu, a gente não pode contabilizar este passivo, denominado aqui de provisão, porque existe uma certa incerteza, certo, em relação a essa exigibilidade. Mas no caso, a gente não poderia contabilizar um passivo, porque o fato gerador, no caso, chuvas e enchentes, ainda não ocorreram. Então vejamos aqui no slide a nossa resposta à pergunta. O evento já ocorreu? Não. Neste caso, o fato que gera a obrigação é a ocorrência do desastre natural. Portanto, não se pode reconhecer o referido passivo neste momento. Entretanto, existe a possibilidade de se precaver financeiramente desse prejuízo futuro por meio da não distribuição de parte do lucro. No caso, contabilização de uma reserva para contingência. Vejamos então que a gente já está diferenciando, por exemplo, uma provisão, que é um passivo com prazo, valor incerto, de uma reserva para contingência. Bom, reserva para contingência a gente vai estudar na nossa próxima unidade da apostila, unidade 5. Mas o que seria essa reserva para contingência? Seria o quê? A alocação de parte do lucro do período, certo? Para ocorrências possíveis. No caso, a entidade, ela estima que ela vai ter o quê? Perdas futuras. Então, ela já faz alocação de parte desse lucro para posteriormente direcionar para sanar essas exigências, perdas que ela vai ter futuramente. No caso da provisão, é uma conta o quê? De passivo e não de PL, como no caso da reserva de contingência. E a principal característica que vai diferenciar uma reserva de uma provisão é a questão do fato gerador. No caso
da reserva, o fato gerador ainda não ocorreu. Enquanto que para a gente contabilizar uma provisão, o fato ele já tem que ter ocorrido.